Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Ação e Reação. André Luiz e Chico Xavier nos falam sobre a vida no mundo espiritual nesse 9º livro da coleção. Hoje vamos estudar o capítulo 4, Alguns recém-desencarnados. Atingíramos largo recinto construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. A dizer verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles indiscreto entendimento, dividiam-se entre preocupação e a tristeza. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, registramos frases como estas: acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa? Dificilmente centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Precisará muito tempo para retornar a si. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversações como esses. A certa altura, na praça em movimentação, Druso, generoso, confiou-nos aos cuidados de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Encontrar-nos-íamos no dia seguinte, informou. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com um largo mostrador, abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como uma bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Temos uma nota aqui. Reportamos-nos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetidas às mesmas leis que regulam o tempo. Então, eles estão mesmo na crosta, em situação paralela, em frequência diferente. Continuando. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, e assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana, comboio, penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados? Em que condições? Como se organizaria a caravana comboio? Vinha diariamente à instituição atendendo ao horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa, que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes das trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, em que viajavam com simplicidade e sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção do pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Mais uma vez vemos cães ajudando nessa atividade. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério socorrista. Entretanto, aclarou, não possuíam um horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava um enorme átrio, os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação.
Os recolhidos, no entanto, exceção de 5, que vinham de Maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica, enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deixavam extenuados. Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nos apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos, agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras que vira antes, em ansiosa expectativa, derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas, qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática, abeirava-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição. E, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça, recém-liberta, recebia-lhe os carinhos, rogando comovente: "Não me deixem morrer, não me deixem morrer", mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre. De olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: "Padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão, praticada com minha mãe, fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, porque o orgulho me encegueceu assim tanto, a ponto de condená-la à miséria? Por que não possuí eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura, concentrou em mim a existência da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todas nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardando e infiel os compromissos de livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito, e de mente aprisionada à confissão que fizera em extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si: "Padre, perdoe-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas e, aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração. Caluniei-a sem piedade. Pretendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu, apenas contemplou-me tristemente, com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos com desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. Ah, que voz é essa? Bradou a moça desvairada. De angústia? Bradou a moça desvairar-se de angústia e, tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: "Oh, padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui, junto de mim.
E voltando para o alto, os olhos apagados, lhe súplice, rogava em pranto: ó Deus, não me deixeis encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora, que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inexequível ternura. Percebendo minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou: a dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Que nos disse? Exclamou Hilário assombrado. Sim, acompanhá-la-á carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou meu colega intrigado. É fenômeno comum, elucidou o assistente. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo de sua existência última. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe imaculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia então males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência já é impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali sob nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximam uns dos outros, o assistente acrescentou: geralmente a essas plagas de inquietação profundam, apontam aqueles que em si mesmo cavaram mais fundo sulcos infernais e que se cristalizaram em imperiosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem, felizes e abnegados, sirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não só os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Pobre mulher, prorrompeu em choro convulso, junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados, reclamava infeliz. Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o terrível Belfegor. Silas convocou-nos o amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito, repetia a demente, persignando-se, invocando o socorro divino através da oração. Procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco a pouco. Acerenando o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sobre o império de profunda hipnose. Busquei pesquisar a desarmonia em rápido processo de análise mental. E verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que se ali enraizar no cérebro, via escapar-lhe no campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se viesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura
em mútua humanização. Ou seja, é a mente dela que está criando essa imagem, porque ela acha por merecer. Impressionante. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: é um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam da bruxaria, do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como essa, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na terra, a mancheias, e imprime-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base os desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Eu deveria ter marcado de amarelo, então eu vou comentar aqui agora. Então, são criações mentais que ela tinha sobre o que ela achava merecer, que fez com que ela visse o que não existia, a não ser na própria mente, e sofre por isso. Veja como é importante a gente ter a consciência mais próxima da realidade, meus amigos. Por isso precisamos estudar, vamos continuar estudando. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas. No capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe sobrepunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plance, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios. E creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob nossa direta observação, confirmando o que foi dito, não é? Silas adiantou confirmando: isso mesmo, é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Weiner, que imprevidentes autoridades da igreja permitiam se espalhasse nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente, certo, me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado: aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção, e por isso removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam, infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca de pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E, em razão disso,
tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize a ignorância e a miséria, a preguiça e o egoísmo, a crueldade, ao crime e fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. E talvez porque desejasse ardentemente mais alguma anotação em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, respondi, lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão, que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor radiante, e sei que, certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando-o com a antena de Popov e com o receptor de Branly, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir, sem fio, os sinais do alfabeto Morse. Mas que tem isso a ver com o pensamento? O assistente sorriu e falou: a referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou: reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as ondulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço, em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Eu devia ter marcado de amarelo. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentados pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Vocês perceberam o que ele explicou? A energia da luz viaja mais lentamente que do pensamento. Se a energia da luz, que leva os elétrons de um ponto ao outro, eu lembro aqui o telefone, a gente agora, pelo telefone, o WhatsApp, você telefona, você fala, você vê a imagem das outras pessoas que estão do outro lado da Terra, não é? Instantaneamente. Não é verdade? Então, a velocidade do pensamento é maior que a da luz. E nós temos em nós o transmissor e o receptor, em nós mesmos. Então, à medida que nós emitimos um pensamento, negativo ou positivo, nós recebemos esse pensamento imediatamente, instantaneamente. Então, nós criamos e absorvemos todas as ideias. Vamos continuar a leitura. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas, intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos
a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário aos sentidos sutis. Percebemos o que foi ensinado aqui? Então, os pensamentos que a gente emite, nessa velocidade acima da luz, ela atrai pensamentos similares e volta a nós mesmos carregado de todas essas energias. Então, vocês veem aqui o poder da prece, por exemplo, o poder dos bons pensamentos, não é? Então, isso vem nos responsabilizar mais e mais cada dia, no bem pensar, nos propósitos positivos. Quando um pensamento equivocado vem, a gente deve expulsar o quanto antes. Difícil? É difícil, claro que é difícil. Mas tudo é treino, agora nós já sabemos disso. E sabendo disso, passa a ser mais fácil, não é mesmo? Vamos continuar. E depois de ligeira pausa, concluiu: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, depois que morre, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, que é o perispírito, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Não é verdade? Eu recomendo aqui a leitura do livro Memórias de um Suicida, em que o Camilo Castelo Branco conta isso. Ele, depois de morto, revia o seu próprio suicídio e revia também o suicídio de todos aqueles que estavam à volta dele. Bem isso que acabamos de ler. Está disponível na internet. Continuando. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso, em que por algumas horas conseguimos repousar e pensar em tudo isso. Precioso capítulo, não é verdade? Precisamos ler e reler, meditar em cada parágrafo. Conto com vocês nessa tarefa, mas vamos às observações. Já em nosso lar, as obras seguintes, vimos animais servindo de apoio, cães e cavalos. Aqui nesse livro, os cães se deitavam extenuados pelo trabalho de resgate deles todos. Também aqui, os animais têm funções de trabalho. Quer dizer, os animais, eles evoluem mais rapidamente quando na companhia dos humanos, encarnados e desencarnados, não é verdade? Continuando, interessante chegarem ao posto de socorro parentes dos que já lá estavam. Afeiçoados, parentes dos recém-vindos cercavam-nos. Não ficou claro se esses espíritos familiares estavam habitando esse posto ou se foram até ali para receber os seus parentes que chegariam. Não é? Nós não percebemos isso, mas parece que sim. Porque sabe que vai desencarnar, porque está acompanhando, tem afeto, vai ali buscar e acompanha como a gente acompanha um familiar nosso que está num hospital, não é verdade? Aqui está meu contato, meu e-mail. Eu espero ansiosa pelos comentários de vocês sobre esse capítulo, para que possamos discutir mais esses detalhes. Um abraço e até breve no nosso próximo estudo em grupo.